A próxima Guerra Fria não é por petróleo, é por chips e algoritmos. China e Estados Unidos estão brigando para controlar a tecnologia que pode decidir quem fica rico, quem fica para trás e até mesmo quem vence guerras. Olha isso. Em 2024, a China instalou 295 mil robôs industriais, mais do que o resto do mundo inteiro junto. Os Estados Unidos, apenas 34 mil robôs. Isso significa que a China está robotizando fábricas em massa, enquanto os Estados Unidos focam em ideias criativas. O que você vai ver hoje é um pouco sobre geopolítica, mas principalmente uma nova estratégia para a sua própria empresa. Fica até o final, que eu vou te dar um checklist prático para você avaliar se o seu negócio está mais para o modelo chinês ou americano na inovação em inteligência artificial. Eu sou Marco de Carvalho e este é mais um episódio da série Batalhas de Inovação. Por que essa batalha importa para empreendedores, gestores e inovadores como você? A inteligência artificial, ou IA, é como a infraestrutura da próxima economia. Pense nela como a eletricidade ou a internet do futuro. China versus Estados Unidos não é sobre quem tem o melhor modelo de IA, mas quem controla os chips, os dados e quem consegue aplicar a IA na vida real mais rápido. Essa diferença vem das culturas, ecossistemas e estruturas de inovação de cada país. De um lado, uma abordagem mais livre e descentralizada, e do outro, uma coordenação forte e coletiva. Vamos começar pelo modelo dos Estados Unidos. Inovação liderada pelo ecossistema, com uma cultura de liberdade criativa e experimentação. Os pilares aqui são as grandes empresas de tecnologia, como Google, OpenAI, Microsoft e Meta. Elas impulsionam uma cultura de pesquisa, desenvolvimento de produtos e, em alguns casos, até de código aberto, que é quando o código-fonte da tecnologia é liberado para que outros possam usar e melhorar. O ecossistema é descentralizado. Universidades fortes, startups, investidores de risco e comunidades de desenvolvedores formam uma rede onde ideias fluem livremente. A estrutura é impulsionada pelo mercado, com foco em modelos de fronteira, ou seja, IAs cada vez mais avançadas, como os grandes modelos de linguagem que entendem e geram texto, imagens e mais. E olha o impacto. Os Estados Unidos investem 67 bilhões de dólares por ano, criando 47 unicórnios, que são startups que valem mais de 1 bilhão de dólares. Isso é quase 50% mais do que os 31 unicórnios chineses. Os Estados Unidos geram muitos novos mercados, inspirados na teoria da inovação disruptiva de Clayton Christensen, que é basicamente criar produtos que começam simples, mas depois vão melhorando e acabam derrubando gigantes ao longo do tempo. Agora, o outro lado, o modelo da China, liderado pelo Estado, com uma cultura de coordenação coletiva e execução em massa. Tudo começa com um plano nacional de IA, lançado em 2017, com a meta de ser líder global. O foco não é apenas em pesquisa, mas em aplicar a IA na economia real, indústrias, cidades inteligentes, logística e até serviços públicos. O ecossistema é orquestrado pelo Estado, que alinha governo, grandes empresas de tecnologia e políticas públicas numa estrutura organizada e unificada. Pense em investimentos maciços em robótica industrial e cidades com sistemas de IA para tudo, do trânsito até a segurança. O resultado, até o fim de 2025, mais de 60% das grandes fábricas chinesas vão usar IA na manufatura, contra apenas 34% nos Estados Unidos. E isso significa cortes de custos de até 30% e produção em escala gigantesca. Comparando, os Estados Unidos inovam mais em software e plataformas, impulsionados por uma cultura de liberdade individual. A China avança em infraestrutura, hardware e implementação em larga escala, graças a uma estrutura coletiva e coordenada. A China também produz 40 mil papers de IA por ano, então publicações, artigos, contra 28 mil dos Estados Unidos, e arquiva 59 mil patentes contra 22 mil dos americanos, inundando o mundo com um enorme volume de inovações. Quando a gente pensa em China, a imagem
que vem à mente é tudo fechado, tudo controlado, tudo centralizado pelo Estado, certo? Mas não é sempre assim. A China está usando o código aberto como arma estratégica na corrida da IA. Várias grandes empresas de tecnologia chinesas começaram a abrir seus modelos de IA. Não é um código aberto romântico de comunidade livre. É código aberto como ferramenta de política industrial. Quanto mais gente usando e adaptando os modelos, mais rápido a China aprende e menos dependente ela fica de tecnologias fechadas dos Estados Unidos. Pense na Huawei. Enfrentando restrições americanas, eles abriram modelos de IA para criar um exército de inovadores locais, driblando sanções e acelerando o ecossistema. Nos Estados Unidos, o código aberto nasceu muito de universidades, comunidades e startups querendo abrir o jogo. Na China, o código aberto muitas vezes é uma ferramenta coordenada. O Estado quer um ecossistema, as empresas querem mercado, e os desenvolvedores ganham blocos prontos para construir em cima. Na linguagem da inovação sistemática, como a TRIZ, que é uma ferramenta para a resolução de problemas inventivos, a China faz uma jogada clássica. Ela usa recursos, transforma o ambiente, desenvolvedores, universidades e parceiros, em parte do próprio sistema de inovação. Em vez de controlar tudo dentro de casa, ela abre uma parte para acelerar o todo. Modelos chineses, como o DeepSeek R1, estão apenas 3 a 6 meses atrás dos modelos americanos em desempenho e fechando a lacuna cada vez mais rápido. Aqui vem a lição para você. Se até uma potência que ama controle, como a China, está usando código aberto para acelerar a inovação, por que a sua empresa ainda tenta fazer tudo sozinha, trancada numa caixinha? Se isso te surpreendeu, curte agora e comenta reviravolta para eu saber. Daqui a pouco vou te mostrar um checklist para você descobrir se o seu modelo está mais para o americano ou para o chinês. Falando nisso, em abrir a inovação aberta é um tema quente e que é tratado lá na outra série aqui do canal, Desafio Aceito. O link eu vou deixar aqui na descrição. Agora, quem realmente está ganhando nessa batalha de modelos de inovação? Os Estados Unidos têm velocidade de invenção, novos modelos, pesquisas avançadas, impulsionados por uma cultura de criatividade individual e um ecossistema descentralizado, mas enfrentam dificuldades de coordenação nacional e regulações fragmentadas. A China tem velocidade de execução em larga escala, graças a uma cultura coletiva e uma estrutura estatal unificada, mas depende de chips avançados de outros países, com restrições de exportação. Em termos de TRIZ, isso é uma contradição clássica. Quanto mais controle e dados centralizados, mais eficiência, mas menos liberdade e criatividade. Estados Unidos e China escolhem lados diferentes dessa contradição, moldados por suas culturas e estruturas. Chegamos à ferramenta prática, um checklist simples para você avaliar o seu negócio, inspirado nos dois modelos. Pause e anote. De qual lado você está? Primeiro, sua empresa é mais como os Estados Unidos ou como a China em inteligência artificial? Como Estados Unidos, você investe mais em experimentar ideias novas, pesquisa e desenvolvimento, protótipos. Tem uma cultura de experimentação descentralizada, com times pequenos e autonomia. Por exemplo, uma startup como a sua testa 10 ideias de IA por mês, falhando rápido para achar logo o ouro. Como China, você foca em escala e padronização. Pegar algo que funciona e multiplicar, escalar. Tem forte alinhamento com metas claras de negócio, como reduzir custo ou aumentar produtividade. Exemplo, uma fábrica como a sua padroniza a IA numa linha de produção, multiplicando a eficiência em semanas. Segundo, qual é a sua cultura de inovação no seu ecossistema? É mais livre e criativa, como nos Estados Unidos, com parcerias soltas e ideias fluindo de todos os lados? Ou mais coordenada e coletiva, como na China, com metas unificadas e foco em execução rápida? Se for um misto, como você equilibra os dois para evitar travar? Terceiro, onde você poderia usar código aberto como arma estratégica? Abrir uma parte da sua tecnologia para criar um ecossistema? Ou, no mínimo, adotar código aberto, inclusive modelos chineses, para reduzir custos e acelerar testes? E uma ação imediata de 5 minutos. Pegue um papel e liste 3 processos no seu negócio onde a IA poderia entrar, como automação de e-mails ou análise de dados. Comece por aí
Isso é como um produto mínimo viável, o MVP, um protótipo simples que testa a ideia e a valida no mundo real. Se você quiser ajuda para desenhar esse MVP, eu aprofundo isso na série Desafio Aceito, link na descrição. Resumindo em 3 frases, os Estados Unidos apostam em inovação de fronteira, ecossistema aberto e pesquisa pesada. A China aposta em coordenação estatal, dados em massa e aplicações na vida real. Você não precisa escolher um lado geopolítico, mas precisa escolher um lado estratégico para o seu negócio. É como na biomimética, inspiração na natureza. Ecossistemas abertos como florestas americanas, contra colônias coordenadas como formigueiros chineses. Se a próxima década for decidida por quem usar melhor a IA, em qual campo você está jogando hoje? Invenção sem aplicação ou aplicação sem visão? Comente aqui embaixo. Sua empresa hoje se parece mais com o modelo americano ou com o modelo chinês? E qual batalha de inovação você gostaria de ver a seguir? Se o vídeo agregou algo para você, dá uma curtida, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Agradeço muito pela atenção e sigamos inovando!